Olá, tudo bem? Essa aula é sobre livramento condicional, que é um benefício da execução da pena. Dentre os requisitos para a concessão do livramento condicional está a condenação igual ou superior a 2 anos. Quando nós falamos em suspensão condicional da pena, as condenações são até 2 anos. Já o livramento condicional é para condenações de 2 anos para cima. Dentre os requisitos, além da quantidade de pena, tem o bom comportamento, a ausência de falta grave nos últimos 12 meses, o bom desempenho para o trabalho, condições para que aquele sujeito possa prover o próprio sustento de forma lícita, a reparação do dano, salvo alguma comprovação sobre ser impossível reparar aquele dano ou o sujeito não ter condições de reparar aquele dano, e o cumprimento parcial da pena. Quando nós falamos em cumprimento parcial, nós temos diferentes opções conforme a situação daquele condenado. Então, nós podemos exigir o mínimo de 1/3 do cumprimento da pena se o sujeito for primário e o crime dele for um crime comum. Metade da pena ele vai ter que cumprir se ele for reincidente em crime doloso que não seja hediondo. E se nós tivermos um crime hediondo ou equiparado, só é possível a concessão do livramento condicional se o sujeito for primário. E aí se exige o cumprimento de pelo menos 2/3 da pena. Existem algumas situações em que a própria legislação veda a concessão do livramento condicional. E como exemplo eu cito o feminicídio. Em relação à revogação, ela vai ser obrigatória, ou seja, o juiz deve revogar o livramento condicional quando o sujeito for condenado por um crime cometido durante o livramento condicional. Ou então, o sujeito é condenado por um crime anterior. Aqui é o sujeito azarado, né? Ele entrou em livramento condicional e aí ele deu o azar de um processo antigo vir agora a condenação com trânsito em julgado. Nessa hipótese, do que eu estou chamando aqui do sujeito azarado, ele vai poder ter o livramento condicional de novo, diferente do sujeito que não aproveitou a oportunidade do livramento condicional e que durante o livramento cometeu um fato novo e foi condenado por esse fato novo. Nessa hipótese do sujeito que não aproveitou a oportunidade, ele não vai ter, como eu disse, a possibilidade de um novo livramento condicional. Já o sujeito que eu chamei de azarado, quando ele pelo somatório das penas, atingir de novo o marco, né, a fração aí para concessão do livramento condicional, ele pode sim ter concedido novamente o livramento condicional. Em relação à revogação facultativa, nós temos o descumprimento de qualquer das obrigações fixadas pelo juiz ou condenação por contravenção ou crime que não implique privação de liberdade. Por exemplo, uma condenação à pena restritiva de direitos ou à pena de multa. E em relação a outras condições, é comum o livramento condicional conter a obrigação de assinar mensalmente ou a cada 2 meses no fórum. Então, se o sujeito não se apresentar, ele descumpre condição de livramento e pode ter o livramento revogado. Também o recolhimento noturno, então se a pessoa não estiver em casa, for pega na rua durante a noite, ela também pode ter o livramento revogado. Em relação a observações, eu lembro que as condições do livramento devem ser fixadas pelo juiz caso a caso, conforme as peculiaridades. De regra, uma vez revogado, o livramento não pode ser novamente concedido, exceto na hipótese que eu comentei antes, do sujeito azarado, né, que a gente teve uma revogação, mas em virtude de um crime anterior à concessão do livramento. E para aquela pessoa que foi acionada criminalmente de novo,
por um crime supostamente cometido durante o livramento, a gente vai aguardar a decisão definitiva. Se ele for condenado criminalmente, volta e cumpre toda a pena. Se ele for absolvido, se extingue a pena, entendendo que ele cumpriu os requisitos do livramento. A última observação aqui é que, terminado o livramento sem revogação, a pena é extinta. Com isso, nós encerramos essa aula sobre livramento condicional. Eu espero que você tenha aproveitado e até a próxima. Tchau!